Já está gravando, mas não passa nada. Então, aquela ponte, né, entre como é que você chega à Índia e você faz o seu trabalho etnográfico, tá? Até vou fazer a pergunta aqui, que é bom para mim também. Então, assim, Patrícia, como é que você dá esse salto, né, a se oriente especificamente à Índia? Dentro dos seus interesses, você, pelo visto, você conta, né, que você conta pra gente que você vai como pesquisadora. E como é que é essa forma, esse jeito de se afincar, de etnografar, de se misturar, de contatar, de trocar esses conhecimentos nesses lugares que você vai contar, né, onde você esteve, e essas pessoas, e o que é que você, daí, né, como se abre essa porta de trocas, né, dessas corporidades, dessas pessoas e desse conhecimento. Aí você fala um pouco pra gente. Então, como Português. estava escrevendo... Português. Português? A gente está na entrevista em português, para Portugal. Ave Maria, desculpa. Tá tranquila, se corta, baby. Português é... Então em português, pô. Então, como eu comecei a me interessar muito pela questão da dança egípcia, dança árabe, da influência dos árabes na Espanha e na formação do flamenco, porque a princípio a minha tese na universidade seria sobre as origens do flamenco, o flamenco como uma arte híbrida, a questão de como essa dança nasceu no sul da Espanha, quais foram as condições que existia no sul da Espanha para essa dança nascer. Eu fui buscar as origens, né? As origens, e aí para mim era primeiramente entrar em contato com a cultura árabe. Quando eu conheci Chokri, egípcio, Chokri levantou essa questão, que era uma questão que me instigava, que era a questão da dança do ventre, né, da dança que a gente conhece como uma dança do mundo árabe, ser chamada de dança oriental e falar como ele fazia essa brincadeira, né? Você acha que se os árabes pudessem chamar essa dança de dança árabe, eles chamariam de dança oriental? Essa dança é uma amalgama de movimentos orientais de diversas etnias. E aí isso ficou muito forte para mim, e Chokri sempre falava, para entender a dança do ventre, a dança árabe, a dança egípcia, a gente tem que entender o Oriente. E aí a gente volta naquela questão, né? Eu tinha um fascínio por viajar ao Oriente, eu queria ver até que ponto era tão diferente, por que era tão diferente. E então foi Chokri realmente um personagem, uma pessoa muito importante na minha vida que me levou à Índia. Desde essa perspectiva da Patrícia que investiga, da Patrícia professora da universidade, da Patrícia que está querendo defender essa tese, eu fui com esse desejo de entender que amalgama é essa de movimentos orientais. E por que a Índia? Porque eu percebi ao longo da minha trajetória como a dança clássica, né? O que é uma dança clássica? É uma dança atemporal, como a gente chama no Ocidente, há uma dança, né, que se desenvolve até maiormente nos palácios, né? É uma dança, se pode falar que as origens do balé, ela é palaciega, né? Ela é uma dança de palácio. Como ela influenciou toda a metodologia, a didática, a estética de outras danças. Quando a gente pegava o folclore e a gente coloca o folclore na cena, quando a gente pega o próprio flamenco e dissolve ele para um teatro, quando a própria dança árabe, quando folclore egípcio passa a ser divulgado no mundo, ele passa a ser divulgado numa espécie de mistura com movimentos do clássico, que nós sempre entendemos como o único clássico do mundo, o clássico ocidental. Então me interessava muito a questão de, na Índia, ter 7, 8 hoje em dia, né? Tem gente que fala 9 danças clássicas. Eu falei, mas como é isso? Se o clássico ele é uma dança atemporal, que ele transcende a fronteira regional, como que pode existir um país
aonde o clássico é regional, porque dependendo da região você tem uma diferença de clássico. Então aquela questão do que era o clássico no Ocidente, no Oriente, qual era a diferença do clássico no Oriente para o Ocidente, ela estava muito presente em mim. Eu já estava fazendo aula de dança da Índia em Madrid. A sistemática daquilo era muito, muito, muito caótica, como era transmitido, era uma transmissão assim muito sensorial, com uma dificuldade muito grande, porque como a gente está muito acostumada com um formato cartesiano de método, até da própria questão do ritmo, né? Aquilo ele era muito... desconstruía muito a nossa forma de ensinar, a nossa forma de lidar com a didática. Eu lembro que eu ia para as aulas, ficava ali meio que fazendo, não entendia muito o que eu estava fazendo, não entendia muito nada, mas era a experiência de viver aquilo, né? E ao mesmo tempo tinha um outro lado que era, meu Deus, que sutileza, que potência no sutil. Isso sempre me fascinou, já desde uma perspectiva, nesse momento muito pessoal, né? Como é que uma coisa sutil, como uma coisa tão introspectiva, uma coisa que tem que vir lá dentro, como é que aquilo podia ser tão forte, com uma potência tão grande, expressiva, de comunicação, de emoção. Então eu tinha essas duas questões, assim, eu queria entender o que era um clássico no Oriente, né? E aí a Índia, ela preenchia esse requisito, né, fora o lado emocional, eu tinha, mas a gente pode falar de um desejo de conhecer a Índia, mas ela preenchia esse requisito de eu quero me colocar num lugar, né, de discípula e mergulhar profundamente durante muitas horas ao dia para conseguir que o meu corpo responda àquilo, porque era realmente muito diferente do que a gente está acostumada corporalmente. Isso é importante, se você puder recortar como era essa engrenagem, né, de uma lógica. A gente vem de uma lógica que é filosófica, que é cultural, que é cristã, que é né, ocidental, pelo jeito que a gente come, pelo jeito que a gente bebe, que a gente se alimenta, até isso vai fazer corpo. E como é que esse corpo da Patrícia, que andava de carro, que comia, que era brasileira, que dançava flamenco, se encontra com essas outras técnicas que requerem um outro alicerce? É importante saber que eu não cheguei na Índia sem fazer dança da Índia e sem contato com o Oriente. Eu já tinha viajado para o Egito, eu já tinha ido dançar com os músicos do Nilo com o chokre, eu já estava bem metida no universo oriental. Eu não cheguei lá de primeiras, assim, né? Eu já meio que... Primeiro que eu já estava na investigação da faculdade, então eu meio que, entre várias aspas, sabia o que eu estava buscando, por assim dizer. Mas claro que você, né, tem um choque quando você chega lá, né? O choque são várias camadas, né? Eu acho que tem uma questão bem, bem importante, que é essa questão do movimento para fora, né? Então, no Oriente, a gente vai sublinhar e a gente vai se preocupar, né, com o movimento interno, o movimento concêntrico, o movimento que acontece dentro do corpo. E então isso vai fazer com que a dança tenha pouca espacialidade. A gente está muito acostumado a ver movimento como uma espécie de preencher o espaço fora. E no Oriente o movimento primeiro, e quase que às vezes unicamente, preenche o espaço dentro. Quer dizer, isso vai dar uma sensação aí desde quem só está assistindo, de estático, te leva para um outro ritmo, um outro tempo, uma introspecção do movimento, que isso também, para quem está realizando, tem uma certa... não é bloqueio a palavra, mas você pode chegar a se sentir assim, né? Você sentir que você está sem conseguir expressar a coisa na sua magnitude, porque você tem que fazer um processo realmente de introspecção. É um processo, né? Você tem os ângulos são muito importantes. O corpo, ele é mais andrógeno, ele está relacionado mais a um lugar que aí para mim isso faz todo o sentido do mundo, porque foi a continuidade da minha pesquisa.
ele está relacionado com o nosso sistema de crenças muito primitivo. É um sistema de crenças animista e politeísta, com o qual a gente está se relacionando numa intimidade muito mais complexa e direta com os elementos da natureza, com os animais, com os ciclos da natureza. Você já não tem, se você tem uma, quando você tem uma religião politeísta, você não está só focada, baseado no seu sistema de crenças numa linealidade, porque você entende a questão cíclica, por isso que às vezes você precisa de um deus, às vezes você precisa de outro. Os deuses ganham características demoníacas, então eles têm emoção, e essas emoções não são só positivas, elas também podem ser negativas, e isso claramente, quando existe essa liberação a partir do mundo dos deuses, é uma liberação divina, isso obviamente é colocado na sua prática dancística, né? Então, o belo não é, desde a perspectiva oriental, só o cândido, só o que tem uma questão também muito interessante com o volume, com a deformação da forma, com a androgenia, com um corpo que pode ser meio mulher, meio bicho, né? Eu vi várias pessoas, né, quando eu cheguei para fazer aula, e é muito duro a forma com que você tem que se jogar ali. Não é uma coisa, ela não tá feita pra gente, né, pra gente digerir. Ela é uma coisa que ela tá entendida como uma espécie de processo encarnatório, porque é assim que está dividido no Oriente. Você não tem que nascer e entender a sua missão ao longo da sua vida. Você já nasce com uma missão, porque você nasce dentro de um entorno, né? A gente pode falar aí sistema de castas, mas enfim, você nasce dentro do seu contexto, e o que você tem que fazer é aprimorar aquilo que vem acontecendo gerações e gerações e gerações. Então você, desde pequeno, você já tem um ofício, você já está indo para um lugar, você já tem um caminho. Então aquilo vai acontecendo no corpo daquelas pessoas de uma forma muito natural. Agora, a gente, né, no Ocidente, a gente, né, com toda essa questão, que aí a gente podia falar disso num outro momento, que eu acho que é uma coisa complexa, mas vamos deixar aí, com toda essa liberdade da escolha que a gente tem, né, ou pseudo-liberdade, porque temos liberdades a partir de uma construção realmente de uma liberdade capitalista e social, né? São as pessoas que podem fazer essas escolhas, elas têm a vida inteira para decidir o que vão fazer. Então a gente tem uma espécie de relação com a técnica e com o corpo, com a devoção para o movimento, muito quase que imediata. Ai, tô gostando, não tô gostando. Ai, muitas vezes eu vejo, né? Ai, isso me pega, isso não me pega, isso funciona pra mim. Ai, não tem nada a ver comigo. Quer dizer, a gente vai assim experimentando. E aquelas pessoas, elas se colocam ali a serviço durante uma vida, sem nenhuma pressa daquilo acontecer. É uma outra ideia, uma outra didática, uma outra filosofia. Bom, então eu queria me botar a serviço, né? Eu queria fazer sadhana, eu queria botar o meu corpo a serviço disso, para eu entender o que incomoda, o que era difícil, o que dilacera, o que era impossível de entender desde o ponto de vista cultural, o que aconteceria comigo, o que se transformaria dentro de mim. E eu vi durante esse processo, né, até a gente, é meio anedótico, mas todo mundo que entra numa aprendizagem de dança clássica vai caindo assim que nem peão de xadrez, né? Vai caindo, ai não dou conta, poxa, que rigidez, poxa, que difícil, né? Dentro da estrutura da dança que eu acabei me especializando mais, você tem uma parte, né? Todo mundo entra, eu sempre brinco com isso, né? Todo mundo entra buscando a lácia, que é um movimento sutil, que é um movimento feminino, mas primeiro todo mundo tem que experimentar Tandava até o tempo que o maestro quiser que você faça. Então você tem que ficar lá numa coisa muito marcial. A temporalidade realmente é uma coisa que está muito então presente, porque a temporalidade do mestre crê que você está preparado. Sim. Então realmente a temporalidade é um ponto, não é? Essa coisa, tem duas questões, né? A linealidade do processo, que a gente está muito acostumado, a gente quer resultado num processo simétrico e numa linha.
não existe linearidade de processo ali, a coisa é curva e a coisa é atemporal, é uma grande espiral. Então isso realmente é muito... Você tem que estar muito apaixonada por alguma coisa muito maior que você mesma para você aguentar, né? Ou você ficar, ou você se manter ali, porque claro que passa por... Isso não tem menor sentido. Dentro da nossa visão, isso não tem menor sentido, porque é uma forma completamente outra de fazer. Mas haviam duas coisas pra mim. Primeiro, a mulher que quer investigar, né? E aí quanto mais diferente melhor, assim, caramba, eu tô achando o caldo, né? Eu tô achando o lugar, então tá. Então isso aqui, aparentemente, isso aqui é muito diferente. Então eu preciso estar aqui porque eu preciso entender essa origem, porque para mim sempre foi essa questão, temos uma origem realmente tão diferente assim? O que nos leva a ser humanos e o que nos diferencia de seres humanos? Antes de que existia a etnia, existia homem. E a dança é uma linguagem universal, as pessoas podem olhar e se emocionar sem conhecer a cultura. Uau! Então isso era a minha tese, né? Era a minha investigação. Claro, se realmente fôssemos tão divididos culturalmente, eu não conseguiria entrar. Então, existe um lugar que eu entro. Que lugar é esse onde nós todos somos comuns? Então, isso era a minha fonte, né? A minha pesquisa. E o que você queria resgatar, então, pra você dali, né? Porque aí você se sente tão pititita lutando, né? Pra você incorporar aquelas virtudes corporais, aquele outro jeito de estar no corpo e de experimentar a realidade e de experimentar a capacidade corporal e que essa capacidade corporal vai fazer você ver a vida e experimentar a vida de outra forma, né? Isso, mas aí que tá, o que parecia muito diferente depois que eu fui experimentando, sim, e aí é onde eu totalmente acredito que as crenças e a cultura vão criando camadas. E você vai ficando meio alumbrado, você vai perdendo a capacidade de ver atrás daquilo ali. Porque aquilo que me fascinava era a capoeira. Porque realmente aquela sensação, ou quinosfera, o que era Laban, a técnica de Laban, você tem que fazer todos os movimentos dentro da sua bolha, da sua borbulha, né? Da sua aura, do seu corpo sutil. Você tem os ângulos bem marcados. Quer dizer, quando eu experimentei a capoeira Angola, e foi ao que eu me dediquei quando eu era jovem, né? E antes de viver tudo isso, era o que me fascinava, como que um corpo entrava dentro do outro sem se tocar e criava uma bolha, né? E como que quando eu estava jogando ali capoeira, o meu corpo era um animal, não era mais um corpo tão cheio de linhas. Era um corpo curvo. Né? Então, assim, o Odisse me levou pra capoeira, a capoeira me levou pro Odisse e o Odisse me levou pra capoeira. Eu falei, nossa, peraí, isso aqui é tribal, né? Isso aqui é uma conexão com a natureza muito íntima, muito diferente. A Índia pode estar muito longe, mas a capoeira é isso, né? E a própria filosofia, porque a capoeira é uma filosofia, a dança clássica da Índia é uma filosofia. Por quê? A capoeira, por exemplo, ela é música, ela é dança, ela é luta. A dança na Índia, ela não é uma dança, ela é a arte de interpretar, ela é um caminho espiritual. Eu sempre conto isso, né? As pessoas falam, nossa, mas você viajou tanto sozinha na Índia, você não tinha medo? Quando eu chegava nos lugares e as pessoas sabiam que eu estava ali para estudar a dança clássica da Índia, você é colocada diretamente numa alta casta, assim, você é aquela que merece conhecer certas coisas porque você está num caminho que são um dos caminhos mais fortes espiritualmente. Então, ela é uma questão devocional, ela é dança, ela é música, ela é arte, ela é mitologia, ela é filosofia de vida, porque aí você tem um tratado por trás, né, que é o Natya Sastra, que vai falando até da conduta social a partir do elemento da dança. Então, claro, a gente pode olhar para tudo isso como muitas pessoas fazem
e ver só regras, 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 sacrifício, dolor, dor, regras, e olhar para a cultura e dizer, ou então, umas coisas que eu também vi muito, né? A pessoa ficar completamente fascinada e querer ter encarnado na Índia para viver aquilo e ver uma espécie de trip que parece que parece que quer mudar de identidade para aquilo acontecer no corpo dela, né? E muito baseada e se atém às questões todas que são superficiais ao que está acontecendo naquele corpo, né? Se não tomar esse chá, eu lembro que eu estudava com uma dinamarquesa, se você não tiver as bactérias da Índia, você não vai dançar, então você tem que beber água do Ganga para você ter essas bactérias. Acontece essas doideiras, né? Não, eu não vou beber água mineral. Não, se você beber água mineral, você nunca vai entrar na cultura. Não, eu não vou beber água mineral, até porque eu quero entrar na cultura, eu preciso do meu corpo para entrar na cultura. Como eu preciso do meu corpo, eu não posso passar mal. Como eu não quero passar mal, eu vou beber água mineral. Mas é isso, então, essa história, né? Eu acho muito ancestral e muito contemporâneo, porque a gente está sempre nesse lugar, né? Tentando encontrar uma espécie de diferença que me separe, me ponga superior a você, né? E que difícil é ver iguais, né? A gente agora está num mundo assim, a gente está num mundo super dual, né? E com muita disputa territorial, e com muita disputa de conceitos, e com muita... Sempre a gente está vivendo essa questão. Então, a minha relação com aquela vivência era buscar o que era único. Mas para buscar o que era único, o que era imutável, o que é imortal, o que me conecta, eu tive que entrar fundo naquela estética, naquelas diferenças, naquela forma de aprender, que é muito interessante como sistema. Depois eu fui entender o sistema, né? Então, as próprias coreografias de repertório, elas estão divididas de acordo com o que você tem que aprender em cada escala, em cada degrau, né? Então, o primeiro degrau, você tem que aprender a saludar, você tem que aprender a dizer oi, né? Então, é a saudação. Então você tem aquela coreografia, são várias coreografias de repertório que te conectam com a ideia de saudação. Aí no segundo estágio, você tem o lugar aonde você tem que brincar e saludar, não é saludar, mas assim, como é que é? Saudar. Oferecer, não. Mostrar a música. Então você se conecta com os instrumentos, você se conecta com a ideia da musicalidade. No terceiro estágio, aí você já vai brincar com espaço, música, expressividade e tempo. No quarto, você experimenta essa máxima capacidade de teatralidade. No quinto, você se libera e você experimenta a música. Quer dizer, eu fui entendendo como as coreografias e a sistematização, as coreografias de repertório, elas não eram um acaso, entendeu? Elas estão dentro de um sistema. Mas é um sistema bastante difícil de perceber e de entender desde a nossa ótica, porque o nosso sistema, ele vai baseado na relação do corpo com a dificuldade e o virtuosismo daquele movimento. E é completamente diferente dessa sistematização que a gente encontra no Oriente. Por exemplo, né? E aí milhares de coisas. Você tem que aprender a cantar a música, você tem que aprender o ball, que é cantar, você tem que ser ritmo. Então você canta a música, então você faz muito exercício sem música. E a gente no Ocidente, o elemento externo, o elemento musical, ele ganha protagonismo total. Você interpreta aquele elemento, você se fusiona com aquele elemento, mas aquele elemento tá o tempo todo te levando. No Oriente, você tem que encontrar uma música interna e você tem que fazer música com o seu corpo e com a sua boca para você entender ritmo. É uma outra concepção, né? Então, bom, enfim, eu podia falar muitas coisas, sim. Mas... E Patrícia, então, assim, o que você levou dessa engrenagem, desse encontro, dessa Patrícia de antes que vinha com... E o que você extraiu daí, que serviu para o seu sistema? O que você realmente fusionou e criou com uma terceira coisa, né? Como a gente encontra da terceira coisa. Para mim ficou muito claro que eu tinha que fugir
de uma necessidade que acontece no Ocidente, porque a necessidade do Ocidente é assim, quando a gente precisa de fazer teatro e a gente tira o movimento da rua e a gente bota o movimento dentro de uma caixa, uma quarta parede, bota no movimento dentro de uma caixa preta, a gente precisa usar uma linguagem que está como uma linguagem que está aceita e uma linguagem que ela ocupa o espaço, que ela é, assim, digamos, a linguagem politicamente correta. Então sempre se fusiona com dança, com os elementos da dança clássica ocidental. Então, para mim ficou muito claro assim, eu quero usar os elementos do clássico oriental. E tanto foi assim que chegou uma hora que eu achei que eu estava muito contaminada com o clássico oriental da Índia, eu estava muito entrando naquilo, e eu fui para a Indonésia fazer dança clássica na Indonésia. Porque eu falei, cara, eu preciso pegar uma dança clássica fora da Índia, e aí vamos lá para a Indonésia, para ver que elementos permanecem entre o clássico da Índia e o clássico na Indonésia. Né? E aí ficou muito claro para mim que elementos eu precisava manter. Né? Essa questão do ritmo, essa questão da teatralização, essa questão da angulosidade do corpo, essa questão do espaço interno, essa questão do movimento introspectivo, essa questão da forma circular e da espiral. E aí eu fui a essa questão, por exemplo, da pantomima, que no balé, no começo do balé ocidental, a gente tinha bastante pantomima mesmo. Depois a gente foi perdendo um pouco, tem um balé, parece assim um balé, quando a gente fala de pantomima no balé, parece até que a gente está se referindo a um momento do balé, século XIX, então um momento muito assim, quase caricato, a gente não desenvolveu isso muito. Mas a pantomima é a linguagem mais antiga do mundo, a linguagem gestual. E ela existia no Ocidente, ela existia no balé. Hoje em dia a gente fala pouco dela, porque a nossa preocupação ela é muito na linearidade, no virtuosismo e na questão espacial. Porque, para mim, assim, a dança ela sempre vai refletir, não é o que é o conteúdo, é o que você vê nesse conteúdo. Então, o que você vê nesse conteúdo é o seu mundo interno. Né? Então, assim, não é o método que é ruim, nem a dança que é ruim, é a sua capacidade e limitação para conseguir ver aquilo. Então, assim, o clássico ocidental eu acho incrível, mas talvez a gente esteja vendo coisas dele ou extraindo dele coisas que se conectam com o que a gente deseja agora e que não é exatamente só isso que o clássico é. Né? Mas, enfim, isso aí já é uma outra... Então, eu falei, poxa, eu quero sim, muito buscar essa estética que comunica. Para mim isso era muito importante. Eu sou atriz de formação, né? E quando eu, sei lá, a gente tem ali, que nem jurar bandeira, a gente vai fazer um juramento quando a gente termina a faculdade, né? E a gente faz esse juramento de que a gente vai usar a arte como uma linguagem de comunicação. Para mim isso era muito forte, assim, o que adianta eu entender se eu não consigo me comunicar, né? Então, dessa experiência você extraiu certas coisas, certos kits, certas ferramentas. Você tem claras as ferramentas que você trouxe e levou para a sua escola, para o seu mundo, para o seu retorno. Sim. Isso eu queria que você conversasse assim bem. Sim, acabei de falar algumas das coisas, sim, né, que são bem importantes e que estão completamente dentro do meu método. Nisso eu sou bem restrita, né? Por isso, por exemplo, é muito claro isso no meu método, porque eu levei isso à máxima consequência. Eu não encontrei todas as respostas na Índia e eu fui buscar na medicina chinesa, eu fui buscar fazendo outras no yoga. Eu fui buscar, por exemplo, a questão dos meridianos. Ela não está clara na estética da dança clássica da Índia. Porque aí a gente entraria numa outra questão que eu acho, eu vou soltar aqui, enfim, mas são muitas questões, né? Porque são muitos anos investigando. Na questão de como essas danças que estão conectadas com essa origem do mundo, elas chegam a nós hoje em dia pela mão de homens. Então, a forma com que isso chega pra gente é a partir de um entendimento masculino.
As técnicas corporais que a gente se dedica e a forma com que a gente lida com o nosso corpo é a partir da visão masculina. Então,